本門八本書見上行書伝本人下種の南無妙法蓮華経ご教化に講授を互いに進め励ましてご恩法事の奉公せよ。講授を互いに進め励ましてご恩法事の奉公せよ。Fiéis do budismo primordial, incentivem-se uns aos outros e realizem atividades religiosas como demonstração de gratidão. Fiéis do budismo primordial, incentivem-se uns aos outros e realizem atividades religiosas como demonstração de gratidão. Este é um verso do grande mestre Nissen Shonin, e no verso de hoje a gente pode reparar, né, em japonês, a palavra hoko, né, é aquele usual, né, aquela palavra usual que nós utilizamos, gohoko, né, só está faltando ali o go, mas é exatamente sobre o nosso gohoko, né. Então o verso do nosso mestre Nissen Shonin nos transmite que nós devemos realizar atividades religiosas, que na verdade a palavra hoko é servir, né? A palavra gohoko significa servir. Então nós devemos viver para servir, porque nossa vida e nossa atividade diária deve estar sempre permeado pelo sentimento de gratidão, né? Então servir por gratidão e também o sentimento de solidariedade, de incentivarmos-nos mutuamente nesta vida, né? Apoiarmos mutuamente uns aos outros. Esse é o significado de fazer gohoko, né? Quem demonstrou isso com o seu próprio corpo foi exatamente o mestre Nichiren Daibosatsu, né? Por isso ele está sempre aqui, né, na estátua, né, sagrada, na estatueta sagrada. Ele foi esta pessoa, né, que dedicou completamente sua vida a gohoko, de gratidão e incentivo mútuo, né. Por exemplo, quando ele foi recitar pela primeira vez o Namu Myoho Renge Kyo, a primeira coisa que ele fez foi retornar à terra natal e ali visitar seus pais, seu mestre e seus pais. E ele fez questão de que a primeira pronúncia do Daimoku fosse por gratidão ao seu mestre e aos seus pais. E diz que mesmo quando ele estava longe de sua terra natal, né, depois ele foi fazer gohokos em vários outros locais, todos os dias de manhã ele se voltava em direção à sua terra natal, em direção ao túmulo dos seus pais e mestre, e orava, né, o Daimoku como forma de retribuir a eles, mesmo estando longe. E não apenas, né, esse sentimento de gratidão estava presente diariamente dessa forma, mas esse sentimento de incentivo mútuo, né, de solidariedade também, o nosso mestre Nichiren foi o nosso exemplo. Então, por exemplo, quando ele estava no exílio na ilha de Sado, né, que era uma ilha bem distante do arquipélago japonês, ele estava passando por uma série de perseguições e adversidades. Lá ele escreveu a escritura Nyosetsu Shugyosho, né, que é aquela oração que nós realizamos nos cultos especiais, né, a oração da prática conforme os ensinamentos. E essa escritura era para incentivar, né, encorajar os seus discípulos que estavam lá na ilha do Japão, também passando por momentos de dificuldade. Então o próprio mestre Nichiren Daibosatsu estava no exílio, ele estava passando por dificuldades, né, passando por uma série de adversidades, mas ele fez questão de enviar uma carta, né, para encorajar os seus discípulos, né, e devotos e fiéis nas suas dificuldades. Então, mesmo ele estando nas dificuldades,
ele fez, né, todo o esforço para poder, de alguma maneira, incentivar aqueles que estavam realizando também Gohoko em cada uma, né, das suas regiões e localidades. Então, o Gohoko de Nichiren Dai Bosatsu era isto: gratidão e incentivo, né? Porque todos nós vamos enfrentar dificuldades, mas, assim como Nichiren Dai Bosatsu, ele dizia que Gohoko não é dificuldade, né? São formas de retribuir tudo aquilo que nós recebemos. Então sempre são atos de gratidão. E mesmo quando ele estava com a sua vida em perigo, ele disse: não, eu não estou sofrendo com nada, né? Eu agradeço por poder dedicar e acumular virtudes e poder oferecer isto aos meus pais e ao meu mestre, né? Essas virtudes dos meus Gohokos. Então, mesmo quando nós sentimos dificuldades, não podemos enfraquecer na prática. Devemos sempre nos incentivar uns aos outros através dessas atividades de gratidão que darão, né, valor à nossa própria vida. Tem uma citação do grande mestre Nissen Shonin que ele nos ensina da seguinte maneira: Goshinani, se considerar esta prática como sua verdadeira alegria e realização nesta vida, as virtudes não só trarão bênçãos a você, mas também se estenderão à sua família, eliminando doenças e adversidades e garantindo segurança. Não há dúvidas sobre isso. E assim foi dito. Então, o nosso mestre Nichiren Dai Bosatsu, ele foi essa prova viva, né, do Gohoko, e nós apenas seguimos o seu exemplo, que possamos também, né, dedicar os nossos Gohokos com alegria e dedicação. E isso não será apenas para nós, todo Gohoko é para nós, mas também para as outras pessoas. Por isso, assim como na citação de hoje, ela também vai influenciar e abençoar nossas famílias e aqueles que estão ao nosso redor, porque Gohoko sempre estará imbuído de muitas virtudes, né? E realizar Gohokos baseado no sentimento de gratidão e incentivo mútuo não é apenas para atividade religiosa, né, dentro da religião ou da fé. Na verdade, ela é a postura nobre e fundamental como um ser humano. É isso que transmite este verso do grande mestre Nissen Shonin. Yueni Gokyoka ni koju wo tagai ni susume hagemashite gon hoji no hoko seyo koju wo tagai ni susume hagemashite gon hoji no hoko seyo. Fiéis do budismo primordial, incentivem-se uns aos outros e realizem atividades religiosas como demonstração de gratidão. Fiéis do budismo primordial, incentivem-se uns aos outros e realizem atividades religiosas como demonstração de gratidão. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Gesho no Namo Myoho Renge Kyo Namo Myoho Renge Kyo Namo